Meus colegas da imprensa, principalmente que trabalham na assessoria de imprensa, nas assessorias de imprensa, eu quero tentar colaborar com uma experiência que a gente tem, né? Justamente por conta do nosso trabalho, como também já trabalhei como assessor de imprensa no setor estadual, do setor municipal, setor legislativo, sindical, né? E existe uma diferença entre uma e a outra área, umas e as outras áreas. Mas é interessante que nós possamos cada dia mais estar aprendendo, estar atualizando, buscando conhecimento, sempre se atualizando dentro daquela área a qual nós trabalhamos, né? Para que justamente nós possamos se destacar, sobretudo no mercado de trabalho, se destacar profissionalmente, porque o conhecimento ele não ocupa espaço aqui dentro de nós, não ocupa, muito pelo contrário, nós aprendemos, nós estudamos, precisamos pesquisar e sempre estar atualizado, não é? Porque nós trabalhamos numa área, por exemplo, de comunicação, que somos responsáveis para levar informação às pessoas nos mais longínquos lugares, né, desse país, desse mundo. E para nós que trabalhamos, por exemplo, na imprensa, rádio, jornal, televisão, assessorias, nós temos que sempre estar buscando continuamente conhecimento, estando atualizados sobre todos os setores no que concerne a nossa profissão, a nossa formação. Legal? Então, para quem não me conhece, eu sou José Maria, estou há mais de 20 anos trabalhando na imprensa em Macapá, mas também vim da imprensa paraense e da imprensa do estado do Amazonas. E nós temos um pouco de conhecimento aí para a gente colaborar. Legal? Eu sou jornalista e radialista, sou presidente e fundador do Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e Televisão no Amapá e também tenho graduação em Gestão de Recursos Humanos e pós em Desenvolvimento, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, Gestão de Comunicação. Legal? Então nós temos atuado aqui rádio, jornal, televisão, assessorias aqui no estado do Amapá e hoje eu quero colaborar, ou tentar colaborar, né? Porque às vezes tem pessoas que recusam, né? Às vezes o ego fala um pouco mais alto, mas a gente precisa compreender que a necessidade é grande, que o mundo gira muito rápido, melhor dizendo, né? Então eu quero trazer um tema assim hoje sobre assessoria de imprensa e relações públicas. As duas coisas, elas caminham juntas, porém tem algumas peculiaridades. Por exemplo, né, o que significa a palavra assessor? Vamos começar pela palavra assessor. Diz-se da pessoa que tem função profissional auxiliar de um cargo superior às suas funções. O termo tem origem no latim accessorio e opera como um adjunto, visto que está colocado como assistente nas funções de outrem. Então, o que significa isso? Né? É uma palavra do latim, accessorio, aquela palavra que ela se destaca na função auxiliar de um cargo. O assessor, no nosso caso de imprensa, mas tem assessor jurídico, assessor parlamentar, assessor de uma série de coisas. Mas no nosso caso específico de imprensa, ele assessora um órgão, uma secretaria, vamos supor. E nessa secretaria ela tem um chefe, tem um titular, que é o secretário. Então, esse secretário, no que concerne à situação de imprensa, área de imprensa, tem que ter o envolvimento estratégico específico desta pessoa, desse jornalista, desse profissional de imprensa que lá está. Para que ele busque esse conhecimento, está sempre junto ao seu assessorado, ou seja, junto ao secretário, sobre o que ele está fazendo, a sua agenda de trabalho, reuniões, eventos, etc. Então ele está sempre atento. E hoje já até anda todo mundo com celular, faz as fotos profissionais. Alguns lugares têm já fotógrafo específico, fotógrafo profissional, mas muitos é o próprio assessor que usa o seu celular para fazer uma foto. Então, essa é uma outra situação de imagem, uma outra situação, mas eu quero falar só da questão da assessoria. Então, ele precisa estar atento para saber escrever, obedecendo às regras do nosso idioma, o português, a gramática, né? Saber exatamente elaborar um texto jornalístico e que ele seja mercadológico. Esse texto precisa ser mercadológico. O que é mercadológico? É que ele possa publicar no site do órgão, no caso, e fazer com que esse site ele venda, ou seja, as pessoas tenham interesse, desperte interesse
a partir do título ou manchete, de acordo com o título. Por exemplo, de acordo com a manchete que eu leio de alguma coisa, eu abro o texto para ler, ou não, dependendo dela, não é? Porque a manchete ela é tudo. A fotografia tem que ter legenda, essa manchete ela tem que ter uma sublegenda, ou seja, aqui embaixo, né, falando alguma coisa e tal, não é? Por exemplo, né, você coloca ali uma manchete de um determinado evento. Dependendo dessa manchete, se você tiver estratégia para usar, elaborar essa manchete, você vai chamar a atenção que as pessoas acessem o seu texto e possa ser o que? Copiado e colado em outros sites, em outros jornais, servir de pautas para programas de rádio, televisão, jornalística, etc. Mas dependendo da manchete, também não vende nada. Então é por isso que ele deve ser mercadológico. É um assunto restrito, assim, que não é aqui desse videozinho que nós vamos aprender. Eu estou só dando um despertamento, legal? Então, o texto ele precisa ser elaborado na sua íntegra, entendeu? Tem técnicas para escrever textos, para elaboração de texto jornalístico é uma coisa, não é? O texto da palavra, né, no meio sindical é um, institucional é outro, e assim por diante. Cada um dentro do seu quadrado, melhor dizendo, né? Então veja só, o assessor é aquele que é adjunto de alguém que exerce uma atividade ou cargo para ajudá-lo nas suas funções, eventualmente substituí-lo em impedimentos transitórios. De repente, o secretário, não é? A pessoa que o assessora, ela não pode ir falar com a imprensa, não pode, ela tem duas, três entrevistas, então, às vezes até coincidindo naquele horário. Não pode, mas o assessor pode falar com o repórter, pode falar com a imprensa convencional. Por quê? Porque ele corresponde àquele assessorado, ele representa aquele assessorado, ele está balizado, ele tem conhecimento, ele tem segurança nas palavras para falar sobre aquele evento. Eu já fiz muito isso. Então, quando o assessor está determinado, atualizado, ele tem segurança nas palavras para falar, comentar sobre aquele assunto que o seu assessorado está desenvolvendo, está participando ou participou e que alguém da imprensa convencional quer saber, então ele pode representar normalmente. Porque nem tudo o próprio assessorado, ele pode estar, às vezes a agenda de compromissos é grande e ele não tem como estar, né, nos programas de rádio, jornal, televisão, ou atender as equipes no seu gabinete, etc. Então, quando isso ocorre, o assessor de imprensa está aí. O assessor é uma peça fundamental dentro do órgão ou na vida daquela pessoa a qual ele está assessorando. Legal? Ele é um auxiliar. É um auxiliar. Mas para isso ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está fazendo como um assessor de imprensa. É um assessor, ele facilita essa transação de comunicação entre o seu assessorado e a imprensa, ele facilita. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que dificultam, a gente nota isso, que dificulta. Por quê? Porque o que eu posso notar é que essa pessoa ela não tem intimidade com o seu assessorado. E deve haver mútua intimidade do assessorado com o assessor, deve ter. Porque, senão, não vai funcionar a coisa. É por isso que, muitas vezes, aquele órgão diz assim, esse órgão não faz nada, esse gestor não faz nada, e não sei o quê, porque não mostra o trabalho que ele está fazendo por meio de quem? Da assessoria de imprensa. E essa pessoa ela deve ter uma expertise nesse assunto, já que ele é um jornalista, é uma jornalista, então precisa ter essa expertise, buscar conhecimento, estratégia, estudar, pesquisar, buscar outros meios para que, além da sua formação, além daquele cotidiano ali no local, para que ele possa realmente obter conhecimentos e representar o seu assessorado. Legal? Facilitar o acesso da imprensa ao assessorado e vice-versa. Ver o que ele está fazendo, de acordo com as suas demandas de eventos que ele está participando. Ele elabora releases resumidos e solta na imprensa aquilo, só um chamativo, para que a imprensa convencional, os repórteres da externa, eles venham em busca daquela informação. Porque qual o objetivo de um assessor dentro de uma empresa, de um órgão?
é destacar as atividades daquela organização com a qual ele está trabalhando, ou então da pessoa que ele está assessorando, no caso de políticos, né? De empresas ou de políticos, de órgãos públicos, é destacar as atividades que aquela empresa, aquela autoridade está fazendo no seu trabalho. Então, o que nós percebemos hoje é uma dificuldade para a gente acessar as autoridades. Dificuldade, porque a gente fala com o assessor às vezes visualiza a mensagem, ou então não atende a ligação, alguma coisa parecida, ou às vezes até atende, mas não dá um feedback a tempo, porque a imprensa ela tem o seu cronograma de entrevistados diários. E então é de suma importância que este assessor ele tenha essa intimidade com a imprensa também. E, sobretudo, a segurança de que ele está levando o seu assessorado para uma emissora de rádio, televisão, uma equipe de reportagem, sabendo que o trabalho dele vai ser destacado. De quem? Do órgão que ele trabalha, da pessoa que ele assessora e principalmente o dele. Principalmente o dele, porque é ele que está nessa responsabilidade de fazer esse elo de comunicação entre o seu assessorado, o órgão que você trabalha, e a imprensa convencional, e a população ficar sabendo daquilo que o órgão que ele trabalha, a pessoa está fazendo. Gente, é muito importante, é muito interessante. É muito interessante isso aqui. Então, o assessor de imprensa ele precisa se destacar e buscar habilidades e percepção de percepção pública e influenciar, e é o que torna o assessor de imprensa uma peça-chave com estratégia de comunicação para qualquer entidade que deseja se destacar e ter sucesso no mercado competitivo. Não apenas sentar no cargo. Eu estou como assessor de imprensa de órgão X ou da pessoa da autoridade X. Mas qual tem sido as minhas atividades como assessor de imprensa? Qual tem sido o meu trabalho? José Maria, assessorei um determinado órgão e eu assessorava uma pasta que essa pasta era composta por 8 órgãos. 8 órgãos. Eu assessorava sozinho. E depois eu fui assessorar uma outra pasta, porque a minha colega saiu de férias, então eu fui assessorar esse outro órgão. E quando eu cheguei lá, é um órgão de grande influência dentro da cidade. E quando eu cheguei lá, aí o gestor disse, olha, não temos nada aqui para fazer, por enquanto está tudo tranquilo, não tem agendamento e tal, tudo mais. Ok. Aí eu comecei a conversar e fui depois dar uma volta nos departamentos. E vi num determinado local que havia 4 pessoas separando documentos, uma pilha de milhares de documentos, de pastas. E eu disse, sobre o que vocês estão fazendo isso? Eu disse, não, nós estamos preparando, limpando, tirando a poeira e tal, aquela coisa toda, que nós vamos digitalizar. Era mais de 1 milhão de documentos. Nós vamos digitalizar todos. É uma empresa que está aqui, de outro estado e tudo. E nós vamos fazer a digitalização disso aqui tudo e não vamos mais servir, esse papel físico não vai mais servir, vai ser tudo digitalizado. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei minha pauta, aquilo foi a minha pauta. Então eu voltei com o gestor, conversei com ele, não, isso vai ser a pauta. Então eu tomei conhecimento, elaborei o texto, né, texto legal daquele órgão. E sabe o que aconteceu? A primeira emissora logo foi uma televisão de cunho nacional que chamou para fazer entrevista. Ou seja, porque aquilo era inédito. Era inédito. Então foi muito bacana. E aí surgiu, foi outro. Entendeu? Então o assessor de imprensa, o que tem expertise nisso, ele precisa ter esse conhecimento estratégico sobre pautas. Ah, não tem nada, tá, mas dependendo dele ele vai e vê, porque os olhos, aqui ó, a lente tem que ser, como se fala no jargão popular, olhos de retrógrado, eu não sei nem o que significa isso, olhos de águia, para buscar pauta onde as pessoas acham que não existe, que não tem, mas o bom jornalista estratégico, o assessor, ele vai e encontra ali uma pauta legal. Aí orienta o assessorado como ele deve falar. Veja bem, porque tem muita gente que não sabe falar, muitos gestores que ele não tem habilidade para falar, não sabe falar em público.
Não é apenas estar sentado ali no cargo de gestor e tal, mas às vezes ele não tem essa habilidade para falar em público com a imprensa. Então, se também o assessor não tiver, aí fica difícil. Então ele tem que ter, o assessor tem que ter responsável por isso. Ensinar ele a falar, as estratégias de, de, de eloquência, né, de trepidez para falar, né, com uma equipe de reportagem para que ele possa então se destacar sobre aquele conhecimento que ele tem específico naquela área que ele vai falar. E veja só, eu quero dar uma dica para você. Coloque o seu entrevistado para falar, aliás, o seu assessorado para falar, um único tema numa reportagem, um único tema. Conhecimento de 3 décadas de imprensa. Coloque um único assunto para, ou no máximo dois, para o seu assessorado falar. Porque daí o repórter, às vezes, a pessoa que está lá no estúdio ou mesmo na equipe, ela começa a falar 1, 2, 3, 4, vários temas. E às vezes o assessorado não está com conhecimento para tratar de todos aqueles assuntos e a pauta cai, a entrevista esfria. Por quê? E o telespectador ou o ouvinte, seja lá quem for, ele não consegue assimilar o que foi que o assessorado falou. Poxa, ele falou de 4, 5, 6 assuntos. Afinal de contas, entendeu o mistério? Então, no máximo 2. No máximo 2 assuntos para o assessorado falar. Eu sempre fiz isso e sempre faço isso. No nosso programa, eu apresento programa de rádio, jornalismo, eu toco 2 assuntos. Eu já digo para o assessor que eu vou entrevistar o assessorado, o fulano de tal, então eu digo, olha, são 2 temas, ou no máximo 1. Pronto, acabou-se. Por quê? Porque não dá. Se confunde a cabeça do entrevistado e quem está lá na ponta, que é o povo, não vai entender o que foi que ele falou, ele não vai conseguir assimilar o que foi que o entrevistado falou. Legal? Olha só, a origem da palavra relações públicas, nós falamos de assessoria de imprensa, uma pequena síntese. A origem da palavra relações públicas, como surgiram as relações públicas, estudos realizados por James Groening em 18 de abril de 1942. James Groening é um teórico de relações públicas, professor emérito do Departamento de Comunicação da Universidade de Maryland. Grande estudioso da área, apontam que as relações públicas surgiram há mais de 5.000 anos na aristocracia chinesa, de forma rudimentar. A profissão existe oficialmente há cerca de 100 anos, segundo o James Groening. Então, dentre as opções de trabalho, o que faz uma relações públicas? Veja bem, é quase a mesma coisa, porém tem algumas peculiaridades. Então, o profissional de relações públicas ele pode trabalhar com atendimento ao cliente, atendimento ao público numa empresa, num órgão, pesquisa de opinião, planejamento estratégico, comunicação institucional e até mesmo cerimonial e protocolo, orientando personalidades, políticos, comportamento, etc. Então, as habilidades do profissional de relações públicas. Ele também tem curso de bacharelado e tal, né? Mas veja que, em termos de assessoria de comunicação, está ligado necessariamente aquele que é jornalista, que é profissional de imprensa. Não é? Em muitos locais que a gente vê por aí, essa palavra relações públicas já nem existe mais, que era no passado isso aí, lá atrás. Hoje é mais assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Né? Os órgãos públicos, eles têm secretaria de comunicação e assessores de comunicação. Às vezes com uma outra nomenclatura, assessor técnico, disso, aquilo, mas na prática significa assessoria de comunicação, né? Que são os colegas que estão ali trabalhando na assessoria de comunicação. E, gente, eu amo fazer comunicação, eu amo falar em público, amo falar proferir palestras, etc., na igreja, que também sou pastor, e eu procuro estar atualizado, quer seja na Bíblia, quando eu estou no altar, quer seja na minha área de imprensa, rádio, jornal, televisão, assessorias, e dentro dessas áreas existem as peculiaridades. O linguajar no rádio e na televisão é também diferenciado. Eu não posso, numa rádio FM, fazendo, por exemplo, um programa jornalístico, esse mesmo
essa mesma oratória, essa mesma dicção, eu levar para a televisão e vice-versa, né? Eu não posso usar a linguagem sindical, como eu já assessorei entidades sindicais, eu não posso usar esse mesmo linguajar, essa mesma escrita, essa mesma leitura, redação, para o site ou para o órgão público, no caso, e vice-versa, entendeu? Então são coisas assim bastante diferenciadas, são estratégias de comunicação que nós precisamos estar atentos justamente para não confundir as coisas. Quem não sabe, quem não tem esse conhecimento, ele deixa passar em branco. Mas nós precisamos nos preocupar com isso, principalmente como um profissional de imprensa, se preocupar com isso por conta de que nós não sabemos hoje com a internet quem vai ler o nosso texto. E olha, nós temos um grande problema com textos, um grande problema. Fotografias sem legenda, se coloca uma fotografia ali num texto jornalístico, mas não tem o nome da pessoa. Então, quem conhece a pessoa, tudo bem. Quem não conhece? Né? Então, tem toda uma estratégia para trabalhar com texto jornalístico. Porque quando alguém lê o texto jornalístico num site, jornal impresso, que quase já não existe mais, ele naturalmente está assinado ali, fulano de tal. Então, ele imagina que é um profissional da imprensa, um profissional jornalista que estudou, que sabe e tal, né? Mas às vezes a gente até conhece, puxa vida, é muito ruim, é muito ruim. E outra coisa, ler compassado, sabe, fazer a leitura direitinho, obedecendo todo o critério de vírgula, de ponto, de ponto parágrafo, de interrogação e etc. Então nós precisamos fazer isso. Quando usar aspas, quando não usar, enfim, é um negócio, sabe, criterioso. Porém, quando a gente aprende, a gente já faz aquilo rotineiramente, né? Olha, gente, essa é minha pequena colaboração, porque eu estou vendo a necessidade de tentar, sabe, fazer com que isso aqui chegue a alguém. Você querendo, você pode falar comigo. Eu estou pronto para ensinar, para colaborar com o conhecimento que eu tenho, um pouco de conhecimento, tentar transferir, porque é muito chato, sabe, a gente tentar falar com uma pessoa, querer entrevistar uma pessoa que tem um assunto no órgão qual ele trabalha. Interessante para o povão, para a população saber, e a gente não consegue agendar. Não consegue agendar por conta justamente de que há uma pequena falha, eu quero crer que na assessoria, né? Então, é a minha pequena colaboração a respeito de assessoria de imprensa, as suas habilidades, a respeito de relações públicas, que eu não entrei muito nesse detalhe porque não é o foco, mas sim a assessoria de imprensa. Legal? Eu espero que sirva para alguém, que você, a minha palavra é que você está com um cargo de assessor, ainda que você não seja formado, porque eu conheço um bocado de gente que não é da área, mas está assumindo função, cargo como assessor de imprensa. Então, invista nisso, procure, pesquise. Na internet tem muita coisa boa para a gente aprender, para a gente pesquisar e tirar proveito daquilo e fazer com que a nossa profissão, nossa área, aquilo que eu estou fazendo, seja destacado e seja oferecido com mais segurança às pessoas que me ouvem no rádio, na televisão, que me assistem pela internet, pela televisão, porque hoje o rádio virou também televisão, né, que todo mundo assiste, né, pelas lives, né? Então isso é muito interessante. É minha colaboração como profissional de imprensa, José Maria. Eu quero, não sei se algumas pessoas ainda me conhecem em Macapá, que eu estou há algum tempo fora da televisão, desde 2019, mas eu estou para colaborar, né, para que nós possamos fazer destaque na mídia mapaense, na imprensa mapaense, para as pessoas lá fora. Qual é a diferença que tem daqui? Nenhuma. Mas, de acordo com o que nós colocamos, vai ter diferença, né? Ou assemelhar a profissionalização eficaz com os colegas da imprensa de outros estados. Eu fui diretor da Federação dos Trabalhadores de Rádio e Televisão em Brasília e percorri algumas cidades e vendo a realidade. E eu disse, poxa vida, nós estamos atrasados em Macapá em algumas coisas. Então essa é a minha preocupação, para que nós possamos estar top de linha e não deixar nada a desejar. Nós temos evento internacional que já aconteceram em Macapá e outros que estão acontecendo, nacional e internacional, né? Então nós precisamos estar de forma capacitadas para agir, para trabalhar
e não deixar a desejar. Legal? Aquele abraço.